Foi hilário chegando nos achados perdidos atrás de um fodendo caderno enorme. Mas eu tenho um brother que lê muito, o Paulo. Ele traduz, escreve no blog, o Javier WordPress. E ele lê muito mesmo. Sério, se você for no Scooby dele e ver os livros que ele leu, você vai sentir um pouco mal de tanto que ele já leu. É livro pra caralho. Puta que pariu. Enfim, o Paulo me indicou o livro, né, numa época que eu queria indicações de livro, e ele me indicou Flores para Algernon, do Daniel Keyes, que é um livro que se trata, dentre outras coisas, também da inteligência. E hoje eu vou trazer para vocês essa novela do Daniel Keyes, Flores para Algernon, e um conto do Ted Chiang chamado Entenda. E nessas duas histórias, os personagens ficam surpreendentemente inteligentes em um curto espaço de tempo. Isso tem grandes implicações para eles na história. Mas antes de prosseguir, o que é inteligência mesmo? De onde a gente deve partir para dizer o que é inteligência? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que lê muito? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que sabe fazer algo apropriado na hora apropriada? Uma pessoa inteligente é uma pessoa que tem muito conhecimento? Eu estou na psicologia, eu sou um acadêmico, e adivinha um dos vários construtos que a gente estuda? Sim, isso mesmo, a inteligência. Mas definir a inteligência não é uma tarefa muito fácil, porque a psicologia é uma grande bagunça de construtos criados, né? Uma grande putaria bagunça, né? Um pesquisador pesquisa e cria uma nova teoria sobre a inteligência, sendo que já tem 15 teorias que já existem, né? E feijoada, nada acontece. E eu não vou entrar nessa longa discussão teórica, que de certo modo também é epistemológica e metodológica, e vendo essa dificuldade de partir de uma definição sólida do que é inteligência, pedi para meu professor, o Léo, né, o Leonardo Sampaio, para me ajudar. E cheguei para ele: então, Léo, a inteligência é a capacidade de resolver problemas? Como é que a gente define a inteligência aí de maneira hegemônica? E ele então me respondeu. O Léo é uma maravilha, né? Ou ele tem pós-doc em Harvard e me responde no Zap. Enfim, e ele respondeu. Bem, como você falou, tem diferentes definições formais, mas todas elas compartilham em comum a perspectiva de que a inteligência envolve a capacidade e não necessariamente o processo. É a capacidade que envolve diversos mecanismos mentais, então ela seria multidimensional, porque nesse caso a capacidade que recorre outros processos que a gente estuda aqui. Na disciplina a gente vê sensação, percepção, atenção, consciência, entre outras coisas, né? Tudo isso usa essa capacidade para resolver problemas a partir da aprendizagem. Então não é uma resolução de problemas, vamos dizer, localizada espaço-temporalmente. Ela tende a gerar algum conhecimento que perdura ao longo do tempo e que contribui para a própria inteligência, para essa própria capacidade. Então, envolve resolver problemas usando a aprendizagem. E se você quiser um pouco mais além, os autores vão falar também usando os mecanismos metacognitivos. De maneira simples, a metacognição é como a gente usa a cognição para tratar da cognição, né? Pensando pensamentos, a consciência sobre a consciência, enfim. E como a gente usa esses mecanismos metacognitivos para poder diferenciar o que a gente chama de inteligência humana de outros tipos de inteligência, não humana, de ordem mais prática e motora, e assim por diante. Mas os componentes essenciais seriam desse tipo, né? Resolver problemas a partir da aprendizagem usando mecanismos metacognitivos. Então, ok, né? Por mais que haja vários modelos de inteligência e várias teorias que tentam operacionalizar esse conceito, vamos partir dessa essência, né? Que a inteligência é essa capacidade de resolver problemas a partir da aprendizagem usando mecanismos metacognitivos. E hoje a teoria mais aceita é da inteligência fluida e cristalizada, mas que eu não vou adentrar muito dentro, senão vai ficar uma discussão enorme e não é isso que eu quero nesse vídeo, né? No livro Flores para Algernon, o nosso protagonista, o Charles, né, em inglês ou em português, Charles ou Charlinho, é um rapagão de 30 e poucos anos que sofre de alguns problemas cognitivos. Por mais que ele tenha 30 anos, a mentalidade dele é como se fosse de uma criança. Então o Charles trabalha e mora na padaria há tempo pra caralho, sei lá, uns 17 anos, e ele foi expulso de casa, né?
e ele é acolhido por um conhecido que é um grande amigo do seu pai. E o Charlie, né, frequenta uma escola para adultos retardados. E o formato do livro foi o que primeiro me chamou a atenção, né? O que me chamou a atenção logo de cara, pois ele tem formato de diário. E o Charles é ele que escreve. Então eu vou botar aí na tela como é a primeira página do livro. Como vocês podem ver, tem um monte de erros, né, nessa escrita. E o Charles, justamente por ter esse problema cognitivo, ele não tem algumas características cognitivas e psicossociais que marcam a adolescência. Ele não chegou nem a esse ponto da cognição, né? Ele não tem a preocupação com o corpo, ele não tem um aumento do processamento da informação, da capacidade da memória de trabalho, ele não tem uma eficiência maior no uso da metacognição. O Charles também não passou por alterações na linguagem, como o debate de conceitos abstratos, a adaptação da fala de acordo com o contexto, uso de ironia, sarcasmo, trocadilhos e gírias. Então, essas são apenas algumas das limitações que o Charles ele tem, né? E ele também começa com um vocabulário baixíssimo, como vocês puderam ver na primeira página, né? Ele não consegue se colocar no papel social do outro, ele não consegue usar a voz passiva no discurso, ele não domina a relação arbitrária entre fala e escrita, né? E ele escreve literalmente como fala, né? Por mais que nas línguas, no geral, a relação seja irregular, né? Para um fonema, tem várias maneiras de se escrever, e ele não dominou isso, né? Então, em uma aula na escola de retardados, né, é assim que eles chamam no livro, o Charles recebe uma proposta de fazer uma cirurgia revolucionária que poderia contornar todos esses problemas cognitivos que eu acabei de falar e deixar o Charles muito inteligente. Então, apoiado pela sua professora, Alice, e com o aval de seus parentes, que agora estão distantes, ele faz a cirurgia. E logo após a cirurgia, o Charlie não se sente muito diferente. Ele pensa e escreve da mesma maneira que antes. Entretanto, pouco a pouco, ele vai aprendendo a fazer coisas que antes não conseguia. Ele aprende a usar vírgulas e sinais de pontuação, aprende a ler de maneira apropriada, se torna capaz de mudar o discurso de acordo com a situação, aprende a usar a voz passiva, se colocar no papel do outro, usar a situação, usar sarcasmo, né? Ele vai aprendendo. Então, o Charles agora tem os módulos cognitivos que o permitem aprender. Ele tem justamente o que a gente partiu, né, naquela discussão anterior do que seria inteligência. Ele tem a capacidade de resolver problemas a partir da aprendizagem usando mecanismos metacognitivos. Então, ele se torna inteligente. E em certo ponto do livro, né, o retardado Charlie Gordon, né, com 60 de QI, se vê com mais de 180 de QI. Então, né, ele vê sua inteligência triplicada. E não sabemos se isso é o limite, né? Se vai crescer ainda mais. Mas o grande problema do livro é que a inteligência parece ser o único componente que o Charles evolui. Então, por mais que ele seja inteligente pra caralho, ele tem ainda diversas características imaturas. Características imaturas que a gente vê na adolescência dos seres humanos, né? Como a indecisão, o idealismo, a individualidade, a argumentatividade, ou seja, né, querer argumentar tudo em todo momento, e por essa imaturidade, né, ele acaba fazendo juízos incorretos em muitos momentos do livro, né, e emocionalmente também ele é muito instável, e durante a trama traz inúmeras questões que não são resolvidas de seu passado, né? Ele fica relembrando e isso faz muito mal para ele, por mais que ele seja muito inteligente. Então é como se fosse um cérebro com inteligência brilhante, mas que passasse pela imaturidade cortical, né, do córtex, que um adolescente passa. E tudo isso em um corpo de 30 e poucos anos. Então é como se fosse um gênio que ao mesmo tempo é um adolescente emocionalmente instável. E essa é a maneira que o Daniel Keyes lida com o ganho súbito da inteligência na literatura. E o Flores para Algernon tem um final bem triste, que eu não vou falar aqui, né? Obviamente, eu quero que vocês leiam quando vocês tiverem a oportunidade. Mas o Charles é absolutamente inteligente, sabendo 14 línguas e praticamente
todo o conhecimento disponível que existe, vai contra os doutores da universidade que fizeram a cirurgia dele. E viu que boa parte do conhecimento universitário se baseava, na verdade, em vaidade, né, em futilidades, e que os doutores não sabiam tanto assim, eles não amavam o conhecimento. Então ele foge desse estudo que ele participa no começo, e ele foge com o ratinho, né, o Algernon, e começa a estudar por si só o seu próprio caso e os possíveis efeitos colaterais dessa cirurgia. Então ele descobre que a teoria que os doutores que fizeram a cirurgia tinham feito para ele, na verdade, não estava certa. Então ele escreve o artigo que funda a teoria que vai explicar o seu próprio fim intelectual. E ao fim do livro, ele se torna incapaz de ler o próprio artigo que ele próprio escreveu. Mas não é assim que termina o livro, termina de outra maneira. Mas agora eu vou trazer outra perspectiva sobre o ganho da inteligência, que é a do Ted Chiang, né, no conto Entenda. Nesse conto, o nosso personagem, o Leon, sofre um grave acidente. Ele descreve as sensações que sente estando na cama do hospital em coma. E depois de alguns breves lampejos de consciência, o Leon acorda. E quando ele acorda, ele é perguntado se teve pesadelos e que isso era um efeito colateral dessa droga nova capaz de restaurar muitos neurônios danificados. E isso promove uma mudança enorme no cérebro. Ao responder um teste comum de inteligência depois dessa testagem de drogas nele para tirar ele do coma, ele tem um desempenho surpreendentemente alto, anormalmente alto. E isso provavelmente era um efeito colateral inesperado dessa nova droga para tirar as pessoas do coma. Ao fazer outro teste de inteligência, o Leon percebe que há interesses governamentais dele. Tem um agente da CIA observando ele e ele propositalmente marca as questões erradas nesse teste de inteligência que ele está fazendo agora para ter um desempenho mediano, né? Ele não tem um desempenho muito ruim nem muito bom, já para não levantar suspeitas. A partir daí, ele chega em casa, ele foge da cidade e passa a viver em hotelzinhos, né, enquanto ganha dinheiro com aplicações financeiras na bolsa de valores. E por mais que a polícia chegue perto de achar ele, né, porque ele está foragido agora, ele sempre está muitos passos à frente da polícia, de toda a inteligência policial. E no tempo livre, ele começa a estudar, praticar piano e fazer outras coisas. E a partir de sua inteligência absolutamente genial, começa a ver sentido em todas as coisas. Todas as teorias, todo o conhecimento que existe, biologia, física, psicologia, filosofia, ele vê sentido em tudo. Ele vê tudo como se fosse uma coisa só. Ele consegue ver o que cada coisinha tem a ver com a outra. E que todas as teorias do conhecimento estão ligadas. Até como a música, a arte e o conhecimento estão ligados. E para ele ninguém nunca tinha percebido isso. É simplesmente porque ninguém era inteligente o bastante para isso. Então, certo dia, ele nota um padrão nas aplicações financeiras e a partir desse padrão consegue achar as letras G, R, A, C, O, Graco, nessas aplicações. E Graco é justamente o seu sobrenome. A partir daí, desconfia que outra pessoa que passou também pelo mesmo tratamento de hormônios K para tirar as pessoas do coma e que também tinha se tornado super inteligente, havia descoberto onde ele estava. Depois de uma pesquisa profunda, ele consegue descobrir quem é essa pessoa e descobre que essa pessoa fez o mesmo tratamento que ele uma semana antes. Então, mesmo com essa desvantagem de uma semana, com o perigo desse encontro com outra pessoa super inteligente, Leon vai para casa desse concorrente intelectual e nesse encontro eles percebem que discordam em muitas coisas, apesar de serem bastante inteligentes, e percebem que não seria mais possível que os dois ficassem vivos, sendo tão inteligentes. Então começa uma elegante batalha e o conto termina com o final dessa batalha que eu não vou contar para vocês. Mas se quiserem ler é bem curto também. E diferente do Flores para Algernon, do Kiss, o Ted Chiang
comenta que escreveu esse livro inspirado em Sartre, né, e na provocação de um amigo. Ele estava discutindo com esse amigo o livro A Náusea, do Sartre, no qual o protagonista não vê sentido em mais nada. Então o amigo perguntou: e se em uma história um personagem conseguisse ver sentido em tudo? E o Ted Chiang atestou que isso só seria possível caso essa pessoa se tornasse super inteligente e a partir daí começasse a ver sentido em todas as coisas. E a partir disso ele escreveu esse conto, o Entenda. Então, esses dois autores ganharam o Prêmio Nebula, né, que é um prêmio muito famoso da literatura. Tamanha era a maestria deles com as palavras. Uma possível conclusão para esse debate que eu trouxe para vocês é que a boa literatura de ficção científica não é muito otimista em relação a triplicar a inteligência com a cirurgia ou a um ganho repentino de inteligência por um tratamento com um hormônio. É importante notar que, em Flores para Algernon, apenas a inteligência é substancialmente aumentada. Emoções, habilidades sociais e outros aspectos importantes para a vida em sociedade não aumentam em conjunto. Isso faz com que o Charlie se torne um solitário, irritadiço, que abusa do álcool e que não sabe lidar com as pessoas, por mais que seja muito inteligente. O que nos deixa uma lição: a inteligência por si só não basta. Você tem que saber viver com outras pessoas, tem que saber se expressar, se adequar com as situações. Tudo isso em conjunto com a inteligência é incrível, mas a inteligência por si só não basta. E a Entenda, do Ted Chiang, ele traz outro componente bem legal. Por mais que nós nos tornássemos muito inteligentes, nosso componente humano ainda ficaria, né? Nossa subjetividade e nossa idiosincrasia permaneceria a despeito da inteligência. O Leon, no conto, parecia ter uma personalidade mais combativa e cética. Ele não se poupava de brigar pelo que acreditava. E ao batalhar com outra pessoa, que teoricamente era para ser mais inteligente que ele, por ter uma semana a mais para aprender, porque uma semana para quem é muito inteligente é muito útil, né? Então ele não pondera que muito provavelmente iria perder, justamente por causa dessa semana de desvantagem que ele tem. Ao chegar lá, essas duas pessoas super inteligentes brigam por discordâncias teóricas. Então, por mais que eles fossem inteligentes pra caralho, eles ainda discordam, porque só a inteligência pura não basta, tem uma série de outros fatores em jogo. Então, a conclusão que eu deixo final para essa discussão que a gente está tendo aqui, para esse vídeo, é justamente essa. A inteligência é importante, mas existem outros componentes essenciais. Depende mais do que é prioridade para você. Então, se por acaso, por algum motivo, você não se sentir inteligente, não se preocupe. Existem outros fatores tão ou mais relevantes e úteis que isso. Muito obrigado por assistir esse vídeo. Não se esqueça de deixar o gostei, de compartilhar, de clicar no sininho. Foi um trabalho da porra para trazer esse vídeo. Eu tô muito atarefado da faculdade, eu tô um pouco doente ainda. E cada vez a faculdade tá ficando mais difícil, tá ficando mais difícil trazer vídeo. Então eu tenho o desejo de futuramente criar uma campanha de financiamento coletivo quando o canal crescer e tal, para se tornar mais sustentável, que tá ficando cada vez mais difícil. Antes eu lançava um vídeo toda semana, aí fiquei uma semana sim, uma semana não, e hoje eu quase não posso, ia ficar 3 semanas sem vídeo, porque tá ficando cada vez mais difícil. Então, é isso, eu vou deixar os links aí do vídeo, os links dos livros, pela Amazon, e comprando lá você deixa uma pequena comissão aqui pro canal e ajuda bastante. E é isso, continua o debate nos comentários, o que vocês acharam, o que vocês acham que aconteceria se a inteligência fosse aumentada do nada. E é isso, um grande abraço, tchau!